Check-up feminino. Quais exames essenciais para fazer todo ano? Você sabe qual a lista de exames para um check-up feminino completo? Sabe quais exames devem ser feitos anualmente? Qual o exame ginecológico mais completo? Olá, minha amiga linda, maravilhosa. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista obstetra, sou pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal ele foi criado para socializar conteúdos da ginecologia, da obstetrícia e da medicina preventiva para pessoas interessadas em ter uma vida saudável. As mulheres têm a justificável fama de se cuidarem mais e melhor do que os homens. Mas você sabe quais são os exames necessários para realizar um bom check-up feminino? A grande maioria dos exames para check-up feminino é prescrita por um ginecologista. No entanto, outros especialistas também podem fazer a solicitação de algum deles, como o clínico geral, o nutrólogo, o cardiologista. Nesse vídeo, nós reunimos os principais exames de avaliação periódica para as mulheres. Confira aqui e descubra se você está em dia com sua saúde ou se precisa cuidar melhor. Dessa forma, é possível diagnosticar algumas condições de forma rápida antes mesmo das manifestações dos sintomas que geralmente causam algum desconforto. E com isso a gente pode identificar alterações que podem levar a um câncer, por exemplo. Quanto antes tivermos essas informações, melhor e mais eficaz será o nosso tratamento, a nossa abordagem terapêutica. Embora seja crucial o acompanhamento da saúde da mulher com exames básicos, é possível perceber que nem todas conseguem manter essa rotina de forma adequada. Muitas não fazem, ou muitas por desinformação, outros por desinteresse, outros por descuido mesmo. Se compararmos o ano de 2019 com 2013, percebemos uma melhora nos números. Contudo, nas regiões norte e nordeste principalmente, menos de 50% das mulheres entre 50 a 69 anos fizeram mamografia, em um intervalo menor do que 2 anos. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, divulgada pelo Instituto de Geografia e Estatística e publicada pela Agência Brasil. Dessa forma, conhecer a lista de exames para check-up feminino e entender a necessidade desses exames é imprescindível e eles devem ser feitos com uma certa periodicidade. Isso ajuda a conscientização e prevenção de várias doenças, como, por exemplo, diabetes. É importantíssimo isso. Isso vai te ajudar a saber quais são os exames de um check-up completo, quais devem ser feitos anualmente e qual a lista de exames de rotina de uma mulher, e para isso nós separamos as principais informações que nós vamos falar a seguir. Minha amiga, se você estiver gostando do nosso canal, do nosso conteúdo, deixa aqui seu like, compartilhe esse conteúdo com o máximo de amigas que você tiver, ative o sininho para toda vez que você para receber a informação sobre os próximos vídeos. Toda vez que você interage com o nosso YouTube, entende que o nosso conteúdo é importante, é relevante e vai mostrar para mais e mais pessoas. Isso aí é uma forma carinhosa sua de retribuir para nós o trabalho que a gente tem sentido para produzir esses vídeos e esse conteúdo para vocês. Com que idade começa o check-up feminino? É uma pergunta que sempre a gente ouve. O check-up ele começa na época da primeira menstruação e se seja até o fim da vida da mulher. Compreende toda a idade reprodutiva e continua durante a menopausa. Em relação à frequência, o consenso médico é de que as mulheres assintomáticas, aquelas que não sentem nada, façam uma avaliação completa uma vez por ano. A lista de exames para o check-up feminino envolve, por exemplo, os exames de sangue. Dentro da lista de exames para check-up está alguns exames que eu quero passar para vocês, já incluindo esse exame, o exame de sangue. Diferentes exames devem ser feitos regularmente para identificar anormalidades. Por exemplo, de sangue, nós temos aí o hemograma completo, ele avalia os componentes do sangue, como por exemplo as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, os leucócitos, que são as células brancas, as plaquetas, que determinam o nosso sistema de coagulação sanguínea, serve para identificar possíveis alterações que podem ocasionar, por exemplo, a anemia, conhecida anemia, a leucemia, que causa fraqueza, falta de energia, indisposição, febre, perda de peso, infecções virais, infecções bacterianas, alergias, policidemia,
glicemia, o colesterol total, frações HDL, LDL, LDL, triglicerídeos, serve para avaliar os níveis de gordura no sangue. Verificam, portanto, alguns riscos de a pessoa vir a ter problemas cardiovasculares, exemplo do infarto, do AVC, que é o conhecido como derrame. A glicemia em jejum, ela serve para avaliar a glicose no sangue, ou seja, se há a presença de diabetes ou de pré-diabetes, ou se há um risco da pessoa vir a ter diabetes. A ureia e a creatinina são exames para analisar o funcionamento dos rins, para saber se a pessoa tem alguma disfunção ou alguma insuficiência renal. As transaminases, TGO e TGP, elas servem para avaliar o funcionamento do fígado, para saber se a pessoa tem alguma hepatite ou se já teve alguma hepatite ou alguma lesão hepática. Uma alteração desses exames pode sugerir, por exemplo, doenças, por exemplo, como a cirrose, a hepatite B e a hepatite C. A hemoglobina glicada, a gama-glutamilotransferase, o ferro, proteínas totais e frações. Além disso, outros exames de sangue estão relacionados aos hormônios e também são muito importantes de se incluir na rotina de exames da mulher. Eles são realizados para analisar se existe algum desequilíbrio, em relação a essa questão dos hormônios. Por exemplo, com os exames de hormônio, a gente consegue ver o T3 total, T4, TSH, se a tireoide está funcionando bem, para indicar se a pessoa está com hipo ou hipertireoidismo. Se houver alteração, elas podem acelerar o processo de cuidados, de atenção em relação a essa patologia que mexe com o metabolismo. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame de fezes que vai detectar se há a presença de sangue, que pode ser uma indicação de câncer do intestino, o chamado câncer coloretal. É imprescindível esse exame que seja feito periodicamente. Esse exame deve ser feito por mulheres a partir dos 50 anos, principalmente, mesmo que não tenha nenhum tipo de queixa ou de suspeita até essa idade. Caso esse exame esteja alterado, aí é importante indicar um outro exame, que é a colonoscopia, que é um exame de inspeção do intestino como um todo. O exame de urina, que é imprescindível por meio da coleta de material para verificar infecções urinárias, alteração no funcionamento dos rins. O LH, que é um hormônio chamado luteinizante, ele é importante, está relacionado com a capacidade reprodutiva da mulher. Dessa forma, ele é importante para identificar, por exemplo, a menopausa, para indicar infertilidade, causas de ausência de menstruação, tumor na hipófise, entre várias outras alterações. O estradiol, por exemplo, é um exame que analisa a quantidade desse hormônio no sangue, está relacionado com alteração no útero, nas mamas, nas trompas. Principalmente as mulheres com vida sexual ativa ainda devem incluir exames para identificar doenças infecciosas também, como por exemplo o HIV, o HIV1, HIV2, o VDRL, que é para ver se tem sífilis, o teste para clamídia, que é uma bactéria silenciosa, o teste para gonorreia, para hepatite C, para hepatite B e outras hepatites que podem acontecer. Para herpes também é possível identificar através do exame de sangue. O famoso Papa Nicolau, que é um exame preventivo para se detectar precocemente o risco de câncer do colo do útero. É um dos exames mais importantes da lista de exame para check-up feminino. Além de uma avaliação por meio de inspeção visual no interior da vagina e do colo do útero, é feita uma coleta de um material ali do colo do útero e do orifício ali do canal do útero, ao redor do colo, e esse material é enviado para uma análise microscópica para verificar a existência ou não de células cancerígenas ou de lesões que são precursoras. Contudo, além das células cancerígenas, também é possível detectar bactérias, vírus ou algumas inflamações que aparecem ali no colo do útero, bem como o HPV, que é um vírus do papiloma humano, que é o que predispõe ao câncer. Um corrimento persistente, que muitas vezes a mulher não sabe de onde vem, a sua causa, também pode ser detectada pelo Papa Nicolau. A colposcopia serve para investigar alguma patologia ali, tanto na vulva, na parte externa, para rastrear o câncer de vulva, o câncer de vagina e o câncer de colo do útero. Imprescindível nessa avaliação ginecológica. As ultrassonografias, ultrassom vaginal, serve para avaliar o útero, para avaliar os ovários, para avaliar as trompas e a pelve, o tamanho do útero, para ver a espessura do endométrio, para ver se tem espessamento, verificar se tem cisto nos ovários, para verificar se tem alguma tumoração ou pônicos no endométrio. O ultrassom vaginal é um exame muito completo e possibilita a detecção de diversas patologias quando feito por um profissional experiente. O ultrassom das mamas também deve ser feito a partir dos 20 anos de idade. Para as mulheres que possuem prótese mamária, é possível fazer também uma ressonância magnética das mamas, que nesse caso, no caso de prótese mamária, é o mais indicado. A ultrassonografia pélvica, ou transabdominal, é realizada
realizada para verificar a normalidade do útero e ovário, principalmente de mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual. A ultrassom da tireoide serve para analisar o tamanho da glândula, se possui algum nódulo, cistos, e também para verificar se tem algum risco de ter alguma tireoidite, alguma doença inflamatória. A ultrassonografia do abdômen total, todos devem fazer, mas principalmente a partir dos 50 anos de idade, ela é realizada para identificar alterações na vesícula biliar, no fígado, no pâncreas, que é sorrateiro e silencioso e geralmente fatal, para avaliar o baço, os rins, a bexiga, as vísceras. É muito importante esse exame. A mamografia, que é também muito importante, um dos principais exames da lista de prevenção de câncer de mama da mulher, que deve fazer parte da rotina de exames da mulher. São vistas alterações iniciais, a exemplo das microcalcificações, nódulos, assimetrias e até o próprio câncer. O exame cardiológico, muito importante também para as mulheres, para que faça parte do check-up feminino. O eletrocardiograma serve para verificar como estão os batimentos, para identificar se tem alguma cardiopatia silenciosa e sorrateira que pode vir a comprometer a vida da mulher. O teste de esforço, o teste ergométrico, que é feito em uma esteira ergométrica ou em uma bicicleta ergométrica, é o exame de esforço, avalia o funcionamento cardiovascular durante a atividade física. Deve ser feito na presença de um cardiologista. O ecocardio, que também pode ser feito e deve ser feito, ele avalia se o coração ele está adequado e bem formado, se o músculo cardíaco está adequado, está forte o suficiente para promover a qualidade de vida cardiológica da mulher. Ele examina o fluxo, examina as válvulas cardíacas, o músculo cardíaco como um todo. A partir dos 40 anos, a mulher deve começar a realizar todos esses exames que nós citamos e mais aqueles que são específicos. E na menopausa, a partir dos 45 anos, ela deve realizar também a avaliação dos hormônios, por conta do que pode se apresentar, e o quanto antes ela começar a cuidar, mais rapidamente ela vai prever os danos e riscos que podem vir a partir daí. Um outro exame é a densitometria óssea, que é um exame importante de rastreamento da osteoporose. Geralmente ele é feito em mulheres com mais de 65 anos ou quando há algum fator de risco familiar para a osteoporose ou outros fatores de risco, como mulheres que usam medicamentos, a exemplo do corticoide, com dose alta por muito tempo, mulheres que têm o hábito de fumar, aquelas que possuem um MC muito baixo, as mulheres magrinhas que têm mais risco de ter osteoporose, entre vários outros fatores que contribuem. Tudo isso é visto pelo médico assistente, pelo ginecologista, para tentar evitar o surgimento dessas doenças de maneira precoce. Contudo, nem todos esses exames precisam ser feitos todo ano. O médico é que vai determinar quais os que devem ser feitos. Uma dúvida bem comum de surgir é sobre quais esses exames que devem ser feitos, mas o seu médico é quem vai te direcionar para isso. O Papa Nicolau, o preventivo, esse é o principal que a mulher deve fazer anualmente. A partir da primeira menstruação, ela deve fazer anualmente, de preferência com o seu médico, com o seu ginecologista, que é o profissional com mais experiência para lidar com as doenças da mulher. No caso de mulheres que tiraram o útero, esse tipo de exame ainda deve ser feito, embora não seja o Papa Nicolau, o método é o mesmo, porém não há mais o risco da questão do câncer do colo. Vai analisar a citologia vaginal, a microflora, para identificar se há presença de micro-organismos patológicos ou alguma lesão ali na vagina e na vulva. A mamografia é outro exame que nós recomendamos que seja feito anualmente a partir dos 40 anos. Os exames laboratoriais, que incluem sangue, fezes, urina, são exames simples, mas que dão grande suporte para analisar alguma alteração no funcionamento orgânico. Por isso, eles devem também ser feitos anualmente. Os exames cardiológicos devem ser feitos também anualmente, principalmente por pessoas que possuem algum histórico familiar de doença cardiológica ou por mulheres com mais de 45 anos. É importante reafirmar que, para saber quais os exames devem ser feitos anualmente por uma mulher, é preciso ter o seu médico assistente, o seu ginecologista. Essa é uma lista de exame de rotina feminino básica e geral. Isso não quer dizer que todas as mulheres vão ter que fazer todos esses exames todos os anos, porque esses são os únicos. Cada mulher é única e precisa de um determinado exame de acordo com a sua realidade, com suas queixas e com os seus cuidados. O acompanhamento da saúde deve ser individualizado. Minha amiga, espero ter te ajudado com esse conteúdo. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Não se esquece de deixar o seu like. Assista
veja outros vídeos aqui, tem muitos muito bons e relevantes. Inscreva-se no nosso canal para que eles possam crescer e para que a gente possa se sentir cada vez mais motivado a produzir esse conteúdo. Sua participação é muito importante para nós. Agora eu já vou indo, fica com Deus, um beijo enorme em seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!